Queridos, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 6. Já finalizamos capítulo 5, Efésios capítulo 6. Vamos ler do verso 5 ao verso 9. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Pai, abençoa a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Dá-nos, ó Deus, compreensão dos Teus propósitos, da Tua vontade. Rogo a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, ó Deus, neste momento, atentos, ó Deus, a ouvir e a compreender o Teu querer nesta hora. Toma as nossas vidas nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando viveu entre nós, Ele viveu debaixo de um império, o Império Romano, que escravizava os judeus. É muito interessante isso, porque em todos os discursos de Jesus, você pode perceber que Ele não faz um discurso contra o Império Romano, mas Ele faz discursos, a palavra, o ensino dele, vai justamente aos religiosos judeus. Nesse texto, nós vemos que Paulo olha para esse texto, ele está conversando e falando, quem são esses escravos? Vamos tentar entender o que era escravidão nesse processo. O Império Romano, você não pode esquecer que ele foi o maior império político, geográfico de toda a história da humanidade. Eles dominaram, e em cada lugar aonde eles passavam, aquelas cidades ficavam sob o seu domínio. E sob o seu domínio, a cidade inteira era escrava. Então, se você olhar aqui para o que Paulo está escrevendo, Paulo está preso em Roma. Paulo agora, mesmo tendo a cidadania romana, Paulo agora também, ele está preso. Paulo agora também se torna um escravo. Paulo, então, não faz um discurso de revolução social, ele não faz um discurso, agora nós vamos mudar, agora nós vamos transformar. Não é esse o discurso. O discurso do Evangelho não é esse tipo de discurso revolucionário que muitas vezes algumas pessoas tentam colocar. Algumas pessoas acham que Jesus é revolucionário, mas o Evangelho não mostra isso. A palavra de Deus não mostra isso. Talvez se fosse eu escrevendo nessa época, eu falaria, vocês senhores, deem liberdade para os seus escravos. Mas só que nós precisamos entender que aquela sociedade vivia, e a sua cultura,
e a sua sustentação era baseada na escravidão. E isso durou muitos e muitos anos sobre toda a face da terra. É muito interessante isso. Quem eram os escravos? Médicos, advogados, professores, artesãos. Todos eles eram escravos, porque eles estavam debaixo do Império Romano. O Império Romano dominava, e a cidade onde eles dominavam, o Império Romano fazia o quê? O Império Romano subjugava a todos. Subjugava impondo a religião, subjugava impondo a maneira como eles iriam falar, subjugavam também dominando sobre eles. Alguns estudiosos chegam a dizer que chegou a um nível em que havia mais de 60 milhões até 80 milhões de escravos durante o Império Romano. E para você entender que as legiões romanas, isso a gente já falou no domingo pela manhã, as legiões, o exército romano era um exército extremamente poderoso. E não podemos esquecer que esse império surgiu na Grécia, que é uma minúscula ilha, mas que ali se levantou um homem chamado Alexandre o Grande, que aí ele começou toda essa expansão e dominou todo mundo. E impôs a cultura, impôs a religião, e impôs inclusive a língua a este povo. Muito interessante isso. Paulo, então, ele vai nos mostrando na carta de Efésios o propósito de Deus para a vida dos homens. E ele vai mostrando o propósito de Deus, mostrando que Deus é governador sobre todas as coisas, Ele está reinando sobre todas as coisas, que Deus é soberano, mais soberano do que o próprio César Augusto. Esses escravos eram tratados como objetos, eles não tinham dignidade. Quando eles ficavam velhos, o que seus senhores faziam? Furavam os olhos deles e os colocavam nas ruas. As mulheres, as crianças, eram abusadas. Era um objeto em que elas eram abusadas cada vez mais, desde a sua tenridade. Mais ou menos o que o Talibã está fazendo hoje, lá no Afeganistão. O Talibã agora está colocando as pessoas em escravidão. Todo esse império, a gente fala, não existe escravidão no mundo? Mentira, existe escravidão no mundo. Não é a escravidão que a gente vive aqui no Brasil. Existe escravidão na Nigéria, Congo, Irã. A maioria dos países onde se predomina a religião muçulmana, eles escravizam as pessoas. É importante que eu e você saibamos entender essa janela, saibamos entender essa cultura, para que a gente possa compreender o que Paulo está dizendo. Como nós vimos semana passada, como deve ser o relacionamento familiar, o princípio que nós vimos então, o princípio de igualdade que se coloca, Paulo nos diz isso aqui. Por isso que eu frisei o verso 9, que diz justamente isso. Agora, vocês que se converteram, existe agora uma igualdade. Vocês são iguais perante Cristo Jesus. Dá para você entender o que significava isso? Alguém que se converteu ao Evangelho era escravo. Para ele era algo muito bom. Era algo também extremamente subversivo diante daquela cultura. Para os senhores, eles precisavam então agora aprender uma lição de humildade. Como nós vemos na semana passada que quando a mulher se torna submissa ao homem, não é uma submissão, é porque ela não tinha valor nenhum. Agora em Cristo e por Cristo, ela adquire uma dignidade, uma capacidade de opinar e de dizer, e que o marido agora deixa de tratar aquela mulher como objeto e trata essa mulher agora de uma forma diferente.
E é justamente sobre isso que Paulo está dizendo aqui, na mesma base. Porque o Evangelho estava agindo de uma maneira tão profundamente dentro da cultura romana, dentro dos judeus, dentro dos grupos. As pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo, e ao se converter, algumas pessoas não mudavam o seu estilo. Alguns continuavam praticando a estupidez da escravidão pagã. Agora Paulo diz para essas pessoas que se converteram, para essas pessoas que conheceram Jesus Cristo, que abraçaram a fé em Jesus Cristo: olha, vocês precisam entender qual é a maneira que vocês precisam viver. É isso que nós estamos vendo desde o capítulo 4 de Efésios. Desde o capítulo 4 de Efésios, nós estamos vendo nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo nos ensinando uma maneira de viver a nossa fé em Cristo Jesus. E ele coloca como o principal dessa maneira de se viver a igreja, como um centro de formação, como um centro de experiência, como um centro de fortalecimento da fé e como um centro de propagação da fé. Ele gasta mais da metade do capítulo 4, até metade do capítulo 5, nos falando sobre igreja, sobre ser corpo. Agora, ele mostra para nós que o Evangelho não pode ser só uma experiência religiosa entre quatro paredes, entre comunidade, entre ajuntamento cristão. Não, que o Evangelho precisa estender, o Evangelho precisa ir além, ir não só como uma mera representação religiosa, porque os romanos faziam isso. Em todas as cidades romanas, eles erguiam 2 templos, um templo a Baal e um templo a Diana. E esses templos, as pessoas tinham que ir a esses templos. E não nos esqueçamos que os templos a Diana era o templo que abrigava as prostitutas, porque elas serviam, e o processo de adoração dessa cultura era a prática sexual com essas mulheres dentro desses templos. Essa é a cultura que Paulo está dizendo. Eu quero que você entenda o seguinte: as pessoas se converteram porque elas viram homens e mulheres que começaram a viver de uma maneira diferente, que começaram a amar e se relacionar de uma maneira diferente com as suas esposas e com seus escravos. Que o Evangelho não era um negócio da boca para fora, não era um negócio de aparência. Esse Evangelho foi avançando no sentido de que as pessoas começaram a ser transformadas, e transformadas por um Evangelho que é algo poderoso. O apóstolo Paulo vai nos falar lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E este Evangelho, ele é tão poderoso que modifica a maneira de viver, modifica a maneira de interpretar, modifica a maneira de se experienciar a vida e os relacionamentos. E assim Paulo está aqui nesse discurso, dizendo a esses homens, diz aos escravos, diz aos senhores: o Senhor lhes vê de maneira igual. Amém, irmãos? Por que as igrejas hoje querem criar hierarquias? Sendo que não tem isso na Bíblia. O apóstolo Paulo em Efésios, ele fala categoricamente desde o início, que somos todos iguais perante Cristo Jesus. Ele vai nos dizer, ele disse aqui nessa carta, que ele se considera como o menor dos apóstolos. Agora os homens hoje, da religião, nesse tempo que a gente vive, querem ser bispos, querem ser apóstolos, querem ser pai apóstolos, querem ser pastores de governo, é o nome novo que eu descobri, pastores de governo. Eu quero te dizer algumas coisas muito importantes nesse texto, para a minha vida e para a sua vida, e como se viver o Evangelho nesse tempo que nós estamos vivendo. O Evangelho ele é uma força extremamente poderosa. E se você sair daqui compreendendo que esse Evangelho é algo extremamente poderoso,
Eu vou ficar muito feliz por isso, porque eu quero que você entenda isso, que não existe nada na face da terra que seja mais poderoso do que o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Você pode falar isso comigo? Não existe nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos falar com fé? Não existe. Esse Evangelho foi crescendo, foi se expandindo. Aqui nós estamos vendo que escravos se converteram, mas que também, a gente poderia dizer, os donos dos escravos, os empresários dessa época, também se converteram. E viviam em comum numa igreja, na experiência de ser igreja. Viviam em comum, não no sentido de que eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você, eu tenho esse dom, não existia esse negócio de vaidade, ao contrário, eles estavam vivendo uma experiência de fé que se transformava. Por isso que nós precisamos entender aqui nessa noite duas coisas muito importantes. Nós não precisamos de uma ferramenta para interpretar a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. A partir do momento que você ler a Bíblia e tiver o desejo de compreender o que Deus quer falar com você, você vai entender, você vai compreender essa palavra de Deus. Porque o Espírito Santo vai agir dentro de você. Então a Bíblia se interpreta primeiramente com o Espírito Santo. Segundo, através da sua leitura. Terceiro, você interpreta a Bíblia através de Jesus Cristo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento em Jesus Cristo. Olha sempre para Jesus, olha sempre para os Evangelhos. Eu acho que é mister que o povo de Deus estude e leia cada vez mais os Evangelhos, para que não sejam levados por engodos, porque hoje se criam ferramentas para interpretação bíblica. E isso, dentro do catolicismo, se criou a teologia da libertação. E quando a teologia da libertação foi criada, os seus professores, os seus mentores, eles se utilizavam de uma ferramenta interpretativa. Uma ferramenta interpretativa que se chama materialismo filosófico. Então eles baseavam a leitura deles, olhando para um texto desse, como luta de classe, como uma ideia de mais-valia. Então eles usavam essa ferramenta para dizer então que o Evangelho é revolucionário. Mas o Evangelho não é esse propósito. O Evangelho vai mudar a sociedade? Vai, mas não vai mudar e você não precisa querer fazer essa utilização da palavra de Deus por esse conceito marxista filosófico. E dentro do Evangelho das igrejas protestantes, das igrejas de missão, das igrejas mais históricas, um grupo se influenciou por esse mesmo materialismo, por essa mesma ferramenta filosófica, por esse mesmo conceito de mais-valia. E aí o que eles se utilizaram? Eles cunharam então a teologia da missão integral. Então que o Evangelho, ele é o quê? Ele é uma ferramenta para a transformação da sociedade. E quero te dizer uma coisa, Jesus não fala isso. Jesus fala que o Evangelho é para a salvação da sua alma, amém, irmãos? Pastor, mas só a nossa alma? É porque se você salvar a sua alma, você resolve o resto tudo, amém, irmãos? Eu queria que você entendesse isso. Porque hoje, nós temos grandes expoentes indo para essa dimensão de interpretação. Não pela palavra, não pelo estudo da palavra, mas por uma matriz filosófica, por um conceito filosófico. Feito esse esclarecimento, eu quero continuar falando sobre o poder do Evangelho. O Evangelho foi tocando em vidas, e elas foram transformando, elas foram se libertando, e elas foram modificando a estrutura da sociedade. Observe comigo. Os países aonde predominou, na sua base, o conceito judaico-cristão,
são os países que primeiramente começaram a ficar livres da escravidão. Eu quero te dizer que ainda hoje existe escravidão, já falei isso. Mas eu quero que você entenda isso. Que no século XVII aconteceu um grande avivamento na Inglaterra. No século XVII, William Carey interpretando a palavra de Deus, e eu interpretando justamente um dos textos também que estão aqui em Efésios 1:3. Bendito, vamos ler juntos, queridos irmãos, abra sua Bíblia, deixa ela aberta. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Esse é o momento de você estar completamente voltado à palavra de Deus. Não perca essas oportunidades que temos, porque nós não sabemos até quando vamos poder viver assim. Nós não sabemos até quando eu vou poder falar no microfone. Estamos sendo cerceados. E é importante que a igreja saiba se pronunciar, saiba viver nesse momento, aproveitando as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Na quarta-feira nós estamos tendo um estudo no Evangelho de João. Eu quero dizer para vocês, se os irmãos não estão aprendendo, eu estou aprendendo demais, porque o Evangelho de João é poderosíssimo. É tremendo, no sentido de libertação de muitos óculos que às vezes a gente tem na vida, de maneiras que a gente vai vivendo na vida, mas que quando a gente começa a ler esse Evangelho e compreender o que Cristo está dizendo, nós começamos a interpretar a vida de uma maneira diferente. William Carey, vamos juntos? Efésios 1:3, bendito, vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos de novo, igreja? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O segundo texto que influenciou profundamente a vida de William Carey foi Mateus 28, versículo 19 e 20, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E William Carey, impulsionado por essa visão, começou então a dizer que precisava se pregar o Evangelho a todos os lugares, que o Evangelho não podia ficar ensimesmado. Século 17, esse Evangelho entrou na vida de William Carey, e ele decidiu largar tudo o que ele vivia em Londres, e foi ser missionário na Índia. Perceba, ele chegou na Índia, começou a pregar o Evangelho puro e simples. O único livro que ele conseguiu traduzir para um hindi foi o Evangelho de João. Era a única ferramenta que ele conseguiu traduzir, a única ferramenta que ele conseguiu expor àqueles indianos. E muitos foram se convertendo, e muitos foram se transformando. Não se esqueça que a Índia, nesse momento, ela era colônia da Inglaterra. Mas existiam costumes que foram sendo modificados por causa da força do Evangelho ali dentro. Porque algumas pessoas se converteram, propuseram então o fim de duas leis macabras que existiam na Índia, simplesmente porque essas pessoas começaram a entender que existe uma dignidade na vida, que quando você conhece a Jesus Cristo, essa dignidade é muito maior do que a nossa realidade social, da nossa maneira de interpretar a vida. Ele quebrou então duas leis, uma lei que quando a mulher ficava viúva, ela tinha que ser enterrada junto com o marido. Muitas mulheres foram enterradas juntos com seus maridos. Ele aboliu essa lei. Uma outra lei, porque eles faziam, era uma questão sanitária até. A Índia, ela tinha uma proliferação muito grande de 3 doenças terríveis: tuberculose, tifo e também a lepra. E William Carey, ele buscava mostrar para as pessoas a importância de lavar as mãos, tomar um banho. As pessoas que se converteram no período de William Carey começaram a fazer isso. E isso foi se espalhando, isso se tornou notícia, isso foi transformando a Índia. Existe muita história de pessoas que
lendo a palavra de Deus, começaram a compreender o efeito poderoso dela. 2 outros irmãos, alguns anos depois de William Carey, 60 anos depois, 2 outros irmãos, os irmãos Wesley, foram tocados por esse evangelho, e começaram então a pregar para aquelas pessoas que viviam e trabalhavam nas carvoarias na Inglaterra. E na força desse evangelho, essas pessoas foram se convertendo. O que foi acontecendo? Nesses locais, a primeira coisa que se fechou foi o bar. A segunda coisa que se fechou foi a casa de prostituição. Esses homens então agora começaram a ter dinheiro, começou a sobrar recursos, eles começaram a prosperar. As cidades que antes eram violentas, agora começaram a se tornar verdadeiros paraísos, porque esses homens agora traziam as suas famílias para morar próximo deles, e essas famílias então começaram a prosperar, porque o evangelho é transformação. O evangelho é libertação de vícios e aprisionamentos da mente e do coração. Mas teve uma dessas pessoas, um batista novo, com 24 anos, que ele começou a fazer uma grande luta dentro do parlamento inglês. William Wilberforce, tem um filme dele, se você assistir esse filme você vai chorar. Bem, eu choro, sempre choro. Não tem um filme desses que eu não choro. Ontem eu estava assistindo um filme lá em casa e eu chorei. É um filme que eu indico para você também, Milagre Azul. Gente, que filme lindo. Um filme lindo, lindo, lindo. Vale a pena você assistir esse filme. Mas assista também o filme que conta a história de William Wilberforce. Nesse filme, eu tinha lido a história dele, eu leio muito essas biografias. Eu não conhecia, mas ele se levanta no parlamento, ele começa a falar justamente aqui. E ele lê justamente Efésios 6:8. Vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Sabe qual foi o primeiro país a abolir a escravidão? Sabe qual foi o primeiro país? Inglaterra. Sabe em que ano? 1822. 5 anos depois acontece a Guerra dos Confederados nos Estados Unidos. A guerra do norte contra o sul, e a discussão era justamente essa: tinha que abolir a escravidão, mas naquela época a escravidão, ela era um mecanismo de economia. Imagina, o cara foi lá e comprou 20 mil escravos, e isso valia muito dinheiro, e ele começou então a pregar isso, e os nossos irmãos, John Wesley, e principalmente Charles Wesley, que foi para a Nova América, e um outro jovem junto com eles, William Whitfield, foram para o norte eles começaram a pregar isso, e eles começaram a lutar por isso, e isso aconteceu, essa guerra dos confederados, que foi terrível para os Estados Unidos, mas ao final da guerra dos confederados, em 1829, acontece a abolição da escravatura nos Estados Unidos, e no Brasil vai acontecer depois pela princesa Isabel, que foi influenciada também. Lembra que eu falei de Salomão Ginsburg? Porque eu queria te trazer essa referência. Salomão Ginsburg já estava em terras brasileiras. Salomão Ginsburg, ele foi evangelizado pelos americanos. Salomão Ginsburg, ele teve encontro com Dom Pedro. Salomão Ginsburg, ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a falar do evangelho, e ele teve a oportunidade de falar também ao coração da princesa Isabel, e a princesa Isabel então homologa então, e diz: haverá a abolição da escravatura no Brasil. O evangelho é ou não é poderoso? O evangelho é poderoso. Nós não precisamos de ferramenta extra bíblica. O que nós precisamos é um coração que tem um profundo desejo de ouvir a Deus, ouvir o Senhor e orientar as nossas vidas, os nossos passos no caminho da vontade do nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. E isso é o que deve ser para todo aquele que se diz um seguidor de Jesus Cristo. Quando te perguntarem: por que você não chega atrasado no seu trabalho? É porque aquele que é dono, o meu dono, eu honro ele quando eu chego,
na hora do meu trabalho. Amém? E quem é o teu dono? Quem é o dono da tua vida? Quem pagou o preço mais alto pela tua vida? Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E quem pagou o preço por nós, pelo sangue dele, Jesus Cristo. Enquanto todas as ferramentas de administração e recursos humanos tentam colocar para que as pessoas se sintam motivadas, o cristão, ele é motivado por essência. Amém? Amém, irmão? Você é motivado por essência? Você é motivado porque você acordou e você entendeu que você é abençoado, que Deus te abençoou. Você é motivado porque você entende que Deus te livrou das trevas e te colocou no reino da maravilhosa luz. E que você então não precisa que ninguém fique ali te vigiando, porque você é um exemplo. É um exemplo dentro do seu trabalho. É um exemplo em tudo que você faz. É um exemplo de uma pessoa que cumpre horário, que faz as coisas corretamente. Você não precisa ter pessoas que vão estar do seu lado. Você não precisa de ferramentas e muletas, porque você entende que o seu Redentor vive, porque você entende que o seu Redentor é poderoso, você entende que o seu Redentor, ele não chega atrasado, você entende que o seu Redentor é quem te sustenta desde a aurora da sua vida. É esse a quem nós servimos. E também é interessante, acho que a maioria daqui fez curso universitário, os que não fizeram ainda vão fazer. A maioria deve ter tido um curso de sociologia. E no curso de sociologia eles te levam muito pro Marx. Na mesma época, contemporâneo de Marx, levantou-se um homem chamado Max Weber. E Max Weber, ele foi estudar o que aconteceu na Inglaterra e o que aconteceu na França. Enquanto na Inglaterra estava havendo a Revolução Industrial, na França havia o quê? A Bastilha, pessoas sendo mortas, uma revolução religiosa em que tirava a vida das pessoas. E ele foi tentar entender por que isso acontecia. E ele foi começar a perceber essa força desses 3 homens que eu lhe falei: William Carey, os irmãos Wesley, Wilberforce, fez com que na Inglaterra houvesse pessoas diferentes. Pessoas que quando estavam trabalhando entendiam que o trabalho é uma dádiva do Senhor. Amém, irmãos? O trabalho é uma dádiva de Deus. Você tem um emprego? É uma dádiva do Senhor. Você tem algo que você faz, que você produz com as suas mãos, isso é uma dádiva do Senhor. Você tem um local onde você ganha o pão, a palavra de Deus fala que isso é uma dádiva do Senhor. E todas as vezes que você pensar no seu trabalho, e pensar, eu tenho um chefe chato, eu tenho uma pessoa ruim, alguma coisa tal, um problema tal, lembre, você está ali porque você está sendo capacitado por Deus, amém, irmãos? Você está ali porque você tem uma missão de mostrar a luz de Deus aonde você está. Você está ali porque você está ali para fazer a diferença nas coisas que você colocar a tua mão. Max Weber escreveu um livro, O Espírito Capitalista e a Ética Protestante. E ele falou que justamente foi isso que aconteceu. Enquanto na França a luta era por uma religião de aparências, na Inglaterra haviam pessoas que acreditavam e viam a vida de uma perspectiva diferente. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios. Sabe o que vai mudar o Brasil? Homens e mulheres que verdadeiramente entendem que Deus já os abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que entendeu o preço que foi pago pela sua vida. E que entenderam o poder que há nesse Evangelho de Cristo Jesus.
o poder que isso tem para as suas vidas, porque as liberta de opressões, os liberta de opressores. Porque o cristão não é aquele que odeia o outro, é aquele que abençoa e junta brasas na mente do outro, abençoando o outro e falando: oh, mas eu estou te fazendo mal e você ainda está me abençoando. Por quê? Porque o meu Deus é grande, amém, irmãos? O meu Deus é poderoso e a graça dele é maravilhosa. A graça dele é para todas as pessoas, até mesmo para você que não entende isso. E eu queria terminar contando para vocês de um outro grupo, desse mesmo período do século 17 para o século 18. Esses tinham as suas terras, podiam plantar e colher, porque a terra onde eles estavam produzia muito, tudo que eles produziam era consumido na grande maioria da Inglaterra. Um dia, um dos seus líderes, o conde Zinzendorf, ele chega, ele teve um encontro com William Carey, e ele falou: nós precisamos levar o Evangelho para as outras nações. O Evangelho foi tão poderoso na vida desses homens, na vida dessas mulheres, que muitos deles deixaram tudo para trás e entraram nos navios negreiros e diziam para as pessoas: eu sou negro, mas você é branco, de olho loiro, de olho azul. Eu sou negro. E entravam e se submetiam à labuta da escravidão, com um único propósito: de mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de todo aquele que nele crê. Por causa dos moravianos, o Evangelho chegou na Nicarágua, no México. Por causa dos moravianos, o Evangelho chegou no Chile. Por causa dos moravianos, o Evangelho chegou na África. Por causa dos moravianos, o Evangelho chegou em milhares e milhares de ilhas esparramadas por este mundo, porque homens e mulheres entenderam: o meu Deus é maior do que qualquer outra coisa neste mundo. Não existe nada nesse mundo que possa me oprimir. Não existe nada nesse mundo que possa roubar de mim a alegria de viver e servir para Deus. Não existe nada neste mundo que possa me colocar como uma pessoa inferiorizada diante do outro. Não existe, porque aquele que criou todo o universo, ele veio, ele abriu os braços dele e falou assim: eu te amo, vem para mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, vem para mim, porque eu te darei alívio. Eu te darei alívio, alívio para a tua alma, alívio para o teu viver. Então, queridos irmãos, nessa noite eu tentei dizer para os irmãos 3 coisas que para mim são muito importantes sobre a vida. A primeira delas: a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Não em trabalho, não na terra, não nas coisas, mas em Deus. A segunda coisa que eu tentei dizer para os irmãos aqui nesta noite é que quando você coloca a sua vida em Deus, isso vai transformar teu viver. O teu coração vai se encher de uma alegria, de uma força. Você vai abrir os teus olhos pela manhã e vai entender que é uma dádiva de Deus, que é uma bênção do Senhor. E tudo que você começar a fazer, você vai entender: essas habilidades foi Deus que me deu, essa oportunidade é Deus que está me dando. E você vai se encher de uma motivação que nada neste mundo e neste universo pode te dar. Nem um salário que você possa conjugar como o salário da sua vida vai te motivar mais do que você dizer: o Senhor tem me dado a vida.
para fazer dela algo fenomenal. E a terceira coisa que eu tinha para te dizer nessa noite: você não está aqui para passar pela vida, você está aqui para fazer a diferença. Quem sabe nessa noite vão se levantar John Wesley, William Carey, Wilberforce, George Whitefield. Quem sabe essa noite vão se levantar Paulos, Áquilas e Priscilas. Quem sabe nessa noite vão se levantar homens e mulheres que por onde forem vão mostrar para as pessoas que elas amam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Fecha os teus olhos, conversa com Deus agora, coloca a tua vida nele. O melhor lugar para você estar é em Deus, no Senhor Jesus. Coloca a tua vida nele. Coloca a tua vida e diz: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu quero, Senhor, entender essa tua graça, este teu poder tão grande, essa tua força tão grande, este evangelho tão grande. Eu quero parar de viver essas coisas mesquinhas que acontecem. Eu quero parar de me afligir com essas coisas que acontecem aqui na terra, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está me abençoando em todos os momentos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor cuida da minha frente, cuida da parte de trás, cuida do meu lado, cuida de todos os lados. O Senhor está comigo, o Senhor está me capacitando, o Senhor está me fortalecendo. Coloca a tua vida nele, ame a Deus e decida viver para Ele, entendendo pelo tudo aquilo que Ele fez por você. Ele deu o único filho como prova do amor, de que você é uma pessoa singular nesse universo, é uma pessoa singular em toda a história humana, porque Ele quer te usar, Ele quer usar homens e mulheres para fazer a diferença nesse mundo, homens e mulheres para fazer dessa história a história dele, a implantação do reino dele, a implantação da vontade dele, a implantação do amor dele, da graça dele, para que as pessoas vejam a ele, vejam o poder dele, vejam a força dele, vejam a graça dele, o amor dele sendo exalado pela tua vida, sendo exalado pelo teu viver. Não há outro lugar, não há outro lugar no mundo, não há outro lugar onde a nossa vida tem verdadeiro valor, que não seja nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Coloca a tua vida nele e vive para Ele, em nome de Jesus. Senhor, nós vamos agora, Deus, celebrar a tua ceia. Nós vamos, ó Deus, trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Toda a esperança que o Senhor nos deu, toda a graça que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, nesta hora eu agradeço pelo Filho, eu agradeço pelo Santo Espírito que age aqui neste lugar. Nesta hora, Pai Celeste, toma as nossas vidas nas tuas mãos, quebra as barreiras de entendimento, as barreiras de traumas, de remorsos, quebra as barreiras de frustração, quebra as barreiras da falta de esperança hoje. Santo Espírito, coloca uma porção hoje dessa graça do Filho, do poder do Deus Pai em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.